Dia Nordeste. Tom Barros, Daniela Delavô. São 7h52. Daqui a pouquinho tem o Wilton Bezerra falando de futebol com a gente. Mas antes disso, a gente tem aqui mais depoimentos, porque a função dessa conversa é a gente falar sobre o assunto, é a gente debater esse assunto, levar para dentro da sua casa e escutar também, né? Então, você tá chegando junto com a gente, isso é muito importante. Bora ouvir, Natália? Bora, Tonton, ouvir mais um depoimento? Vamos lá. Ótimo. Abrindo aqui agora. Bom dia, doutor Tom. Bom dia, Daniela. Bom dia. Bom dia, Bom dia. doutora. Bom dia. Eu tenho 65 anos, sou pai de 8 filhos. Meu caçulo é gay. Mora lá em Niterói, no Rio de Janeiro. Gay assumido, trabalhador, terminou os estudos. É um cara trabalhador e tudo mais. E eu não posso fazer nada para mudar. No início eu não aceitava, mas aos poucos fui aceitando e hoje eu vejo com naturalidade. Eu só tenho a dizer uma coisa: apoiem seus filhos, que por acaso chegue a esse ponto. Pois é. Só para sinalizar um pouquinho na fala dele, que ele disse que chega a esse ponto, é importante que a pessoa fale, é importante que a família acolha, mas é importante também a gente deixar muito claro de que não é uma escolha da pessoa. Exato. Ninguém vai escolher ser minoria, ninguém vai escolher sofrer preconceito, ninguém vai escolher não ser aceito pelas pessoas, né? Ninguém vai escolher sofrer, na verdade. Exatamente, Daniela, Tom e a todos os ouvintes. O que a gente quer na vida, o grande clamor do ser humano é ser aceito. Nós desejamos muito e veementemente ser amados. E aí, quando a gente escuta de um familiar, eu não te aceito assim, a gente precisa se atentar a isso. Não é obrigatório que seja aceito, basta ser acolhido. Você não precisa me aceitar completamente. Você deseja que eu seja médica, mas eu escolhi pai e mãe ser engenheira. Só acolha-me, não precisa aceitar, porque você não vai aceitar mesmo, não é o que você sonhou para mim, mas a vida é minha. Muito obrigada pelo seu cuidado, mas eu vou seguir o meu destino. É claro. É isso. Eu teve até viralizou uma época aí, uma entrevista, foi até ao vivo de uma, não sei se você viu, Tom, de uma psicóloga, se eu não me engano, ela falando justamente sobre esse assunto, e ela disse que sobre a violência, né, sobre as pessoas não aceitarem e ter essa, por que as pessoas se incomodam tanto? Que raiva é essa? Por que o Tom perguntou? Por que as pessoas têm tanta curiosidade de saber o que o outro faz, né? Com o que o outro se relaciona? Aí ela disse, que raiva é essa? Você pode não, por exemplo, você pode não gostar de chuchu. Aí você não precisa bater no chuchu, no legume, é só você não comer o chuchu. E aí você não precisa gostar de homossexual. Você não precisa bater, né? Você não precisa... deu pra entender, né? Claro, mas você não gosta. Isso. Se você não gosta, Não ok. se relaciona. Mas não quer. Eu não quero no meu prato. Isso. Mas também não vou fazer nada contra isso. Não precisa. E essa pessoa que é homossexual também não precisa de você. De alguém que a odeia. Então, só não se relaciona. Você não vai beijar a pessoa, né? Doutora, o comportamento dos homossexuais, isso também incomoda, de certo modo, aquelas pessoas mais conservadoras e tradicionais? Tem aqueles mais discretos, não é? Que usam de toda uma discrição. Há aqueles que se expõem mais. Esse tipo de comportamento também tem uma influência com relação à aceitação, tem? Pode ser que sim, pode ser que não, Tom. Porque vai depender muito da individualidade de cada um. A heterocisnormatividade, que é a coisa que a gente mais vê comumente na sociedade heterossexual, existem pessoas mais extrovertidas e outras mais introvertidas. Há umas que são mais expansivas e outras mais
pacíficas, mas na sua. E isso pode acontecer em qualquer categoria, vamos chamar assim, de seres humanos. Então vai depender muito mais da personalidade de cada pessoa, do temperamento de cada um, do que pura e simplesmente a orientação sexual. Em relação também ao Tom falou, eu me lembrei também de outra situação, que são os gestos públicos de afeto. Os gestos públicos de afeto, eu acho que tem gente que fala, que se incomoda, né? Quando 2 homens, 2 mulheres se beijam publicamente. Mas também tem aqueles beijos de homens e de mulheres que também incomodam outras pessoas, né? Sim. Você ter essa demonstração como aqueles beijos mais avassaladores de homens e de mulheres, não precisa também. Não precisa. Então, assim, não é que seja um homem ou mulher que possa, e o homem com o homem e a mulher com a mulher não possa, né? É questão de bom senso, de saber onde você está. Exatamente, de bom senso, de enxergar o seu entorno, de ver que público pode estar olhando aquilo ali. Se são crianças, se vai assustar, porque remete sempre à sexualidade, e para uma criança olhar isso pode ser traumático, não é? Nós sabemos o quanto crianças vão tentar beijar depois de ver um beijo de novela, por exemplo, e pode influenciar de uma maneira não positiva. Geralmente não vai ser positivo. Tem uma mensagem aqui também, falando sobre essa questão da exposição, né, do afeto. A nossa ouvinte diz o seguinte: o nome dela é Glauce, ela diz que tem uma filha única e essa filha sempre cresceu e conviveu com pessoas homossexuais. O padrinho dela é homossexual, os melhores amigos que ela convive também são homossexuais, são pessoas que têm relacionamentos já de muito tempo, casais do mesmo sexo, e que a menina nunca foi proibida de ver as demonstrações de afeto entre esses casais do mesmo sexo. Porque ela diz que se ela beija o marido na frente da filha, e se a menina pode ver na novela um casal beijando um casal de homem e de mulher, por que não entre os amigos que convivem com ela não vê 2 mulheres ou 2 homens se beijando? Então ela nunca impediu. E a menina hoje tem 11 anos e tem uma cabeça excelente, e ela diz que conviver e mostrar que é natural faz toda a diferença. O problema é quando você mostra que é errado. Exatamente, porque atos de carinho e de afeto todos nós devemos demonstrar publicamente. E muitas pessoas talvez abominem o que a Daniela falou. Beijos mais calientes, né? Avassaladores, aquela pegada assim mais quente, realmente incomoda muitas outras pessoas. Aí você deixa isso para o seu quarto, para sua intimidade, né? Ninguém precisa presenciar. Mas um beijinho, uma coisa assim, uma coisa singela, um afeto que é normal, por que não? Exatamente. Bom, tem mais ouvintes participando aqui também. Nosso ouvinte aqui, deixa eu ver aqui o nome que não assinou. Mas você também pode mandar, inclusive, mensagem de áudio, tá? Se você quiser participar dessa conversa boa. A Joana, ela diz o seguinte: Dani, é verdade, essa doutora é muito sábia. Há muito corpo vestido inadequadamente. Muitos nasceram com 2 pensamentos, coisas que já viu no corpo. Então, Daniela, por favor, faça a pergunta, doutora, se existe alguma relação entre... Eu vou já começar corrigindo a tua própria fala, tá, Leila? Você escreveu homossexualismo, agora a gente fala homossexualidade, porque o homossexualismo tem o sufixozinho da doença, né, que foi tirado. Exatamente, remete à patologia. Então a gente fala homossexualidade. Ela pergunta se tem alguma relação entre homossexualidade, depressão ou ansiedade. Conheço muitos que, mesmo assumidos e com o apoio da família, com a vida estável, sofrem desses problemas. Tem relação sim, porque como eu falei naquela hora, até com o Tom, vai muito para além do que é a orientação sexual. Nós não podemos e não devemos reduzir o ser humano a uma única condição. Somos biopsico-socioespirituais. Então, todos esses âmbitos nos cercam e fazem com que a gente seja um ser único. Então, a ansiedade e a depressão pode não ser oriunda pura e simplesmente disso, mas de todas as outras coisas que nos acometem e nos acontecem no decorrer da nossa vida, na nossa estrada. Mais um ouvinte aqui agradecendo por essa conversa de hoje, dizendo como ela está sendo necessária. E a gente tem mais uma pergunta aqui, não, mais um comentário, né? Obrigada por acordar nessa manhã chuvosa e ter esse assunto
tão importante. Muito obrigada pela conversa e pelo apoio que vocês estão trazendo para pessoas que precisam falar sobre isso. É intervalo, Alane Pereira? Intervalo, então. 8h01. Voltamos já já.